Olá, eu sou Eduardo Litran e seja muito bem-vindo ao Litran Football. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre NFL, a National Football League, mais em específico, 4 jogos que ocorreram na National Football League nessa semana 1 que passou. O jogo de abertura entre Philadelphia Eagles e Cowboys, o jogo que aconteceu aqui no Brasil entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, o Sunday Night Football e o Monday Night Football. 4 jogos muito bons que hoje eu vou estar aqui fazendo a análise desses jogos. Antes de qualquer coisa, já peço para que se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário para a gente discutir, debater. Nos siga também no Instagram, @litranfootball. E é isso, pessoal. Vamos pro vídeo, segundo vídeo do canal. Lembrando que o primeiro já foi postado ontem, tá? Que, aliás, é ontem, no caso, ontem ou hoje, não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, entre o dia 10 e 11 eu tô postando o vídeo, mas enfim, já tem um vídeo no canal que foi postado falando sobre todos os jogos de domingo, que tá muito legal, vale bastante a pena conferir. Então, vamos lá, vamos começar esse segundo vídeo. E o jogo que eu vou falar, tá, o primeiro jogo é o jogo entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, o jogo de abertura do campeonato. Tinha muita. No meu caso, eu estava muito ansioso, porque são muitos meses sem NFL. E setembro chega, tá? Setembro chega, sempre chega. E sempre chega com o campeão do último Super Bowl fazendo a estreia. No caso, o Philadelphia Eagles. E do outro lado tinha Dallas Cowboys, tá? Que vinha pro jogo, o torcedor dos Cowboys, eu vi que tava um tanto quanto abatido, porque o Jerry Jones, ele faz umas coisas muito doidas, assim. Ele trocou o Micah Parsons, né, agora nessa intertemporada, que é uma coisa que você não faz de jeito nenhum. E o Parsons até queria renovar, tá? Tava de boa vontade, mas queria ser bem pago. E o Jerry Jones queria fazer aquele jogo duro, aquela coisa, arrastou uma novela que não precisava, fez um monte de besteira, enfim. Micah Parsons saiu da equipe, foi trocado para defender as cores agora do Green Bay Packers. E aí o torcedor dos Cowboys não achou nem um pouco legal, porque, cara, você não faz isso. Quando você tem um jogador como Micah Parsons, jovem, um dos melhores da liga na sua posição, em uma posição premium ainda, que é a posição de apressador de passe, de pass rusher, não. Você nem cogita trocar. Você paga ali o que o cara pedir, não toma, fica aí com o que você quiser e tá tudo certo. Mas o Jerry Jones não pensa assim. De qualquer forma, primeiro jogo da temporada, e o que a gente viu foi um jogo bem equilibrado, tá? O jogo terminou 24-20 para os Eagles e foi um jogo bem equilibrado, onde os dois ataques começaram muito bem. Tanto o ataque dos Cowboys, que, assim, eu vejo o ataque dos Cowboys produzindo alguma coisa esse ano, tá? Eles têm o CeeDee Lamb, que dropou alguns passes nessa partida, isso foi crucial para a derrota dos Cowboys, mas o CeeDee Lamb, ele é um wide receiver top 5 na liga, sem sombra de dúvidas. E você ainda tem o George Pickens para receber bolas em profundidade, lançamentos contestados, que às vezes você vai precisar. O George Pickens é excelente nesse tipo de lance. E eu sei bem, porque eu torço para Pittsburgh. E o ataque de Pittsburgh mesmo era bastante dependente do George Pickens no ano passado. Então, são boas aquisições. E se você tem um jogo terrestre com o Javonte Williams correndo bem com a bola, assim, e o Miles Sanders, né? Que aliás fizeram mais de 100 jardas nesse jogo contra os Eagles, então fizeram um trabalho bem sólido esses dois running backs, você consegue fazer bons jogos e conseguir vitórias. O Dak Prescott não é um quarterback ruim, então o ataque se mostrou um bom ataque, gostei bastante do que eu vi, principalmente no primeiro tempo. Do outro lado, os Eagles a gente já esperava. Saquon Barkley tendo bastante volume de jogo, Jalen Hurts correndo com a bola, ele teve 14 tentativas, tá? 14 tentativas de corrida para 62 jardas, então ele conseguiu fazer bastante essas jogadas de scramble, né? Conseguir jardas com as pernas, contornando ali a defesa para conseguir primeiras descidas. Ele, aliás, fez 2 touchdowns corridos, o Jalen Hurts. Então o jogo foi muito bom no primeiro tempo e estava muito equilibrado. Até que no segundo tempo, ali logo no início do terceiro quarto, teve um alerta de tempestade. E para quem viu a Copa do Mundo de Clubes, né, do futebol da bola redonda mesmo,
Alerta de tempestade, a gente sabe que o jogo vai ser paralisado. Foi paralisado o jogo lá ali no Lincoln Financial Field Stadium e depois voltou de algum tempo. E eu acho que isso deu uma desacelerada bem legal no ataque dos Cowboys, que estava produzindo bem e estava na red zone quando isso aconteceu. Então, isso deu uma quebra no jogo, tanto que no segundo tempo as defesas se sobressaíram mais do que os ataques. Isso se resultou, né, no baixo número de pontuações que ocorreu ali na segunda etapa. No final do jogo, 24-21, CeeDee Lamb poderia ter recebido numa quarta descida um passe em profundidade que seria importante do Dak Prescott, a bola estava lá. Não era uma recepção tão fácil, mas ele dropou e você não espera isso do seu principal wide receiver. De um lado, vitória de Filadélfia, começando bem a temporada, era importante, a equipe campeã está defendendo seu título, então tem que começar bem mesmo a temporada, tem que bater um rival de divisão. E os Cowboys vieram com o ânimo lá embaixo, né? Os torcedores, acredito eu, que estavam com o ânimo lá embaixo, perderam o Micah Parsons, ainda acho que não foi a escolha certa, mas fizeram um jogo duro, 24-21. 24-20, perdão. Logo na sequência, né, no dia seguinte, nós tivemos o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Esse jogo foi muito, muito bom e, assim, por vários motivos foi interessante. É o segundo jogo no Brasil. Todo fã de NFL quer ver cada vez mais vezes, todo ano, um jogo no Brasil. Então, o jogo entre Green Bay e Philadelphia Eagles ano passado foi sensacional. Esse ano, novamente, o tanto de camisas de equipes que tinham. Tinha camisa dos Vikings, dos Bears, eu vi camisa dos Panthers, dos Steelers, de todos os times da liga, basicamente, eu vi camisas ali. E de pessoas apaixonadas que foram lá para torcer. Eu tenho um conhecido, pra quem não sabe, eu sou natural de Canoas, no Rio Grande do Sul. Um conhecido meu, ele saiu de Porto Alegre para ir para São Paulo, comprou a passagem, comprou os ingressos e foi. E estava lá assistindo. Aliás, torcedor do Kansas City, inclusive. Então, assim, esse tipo de coisa é muito importante e muito bom para a liga. E o estádio estava lotado, cara. O estádio com mais de 40 mil pessoas. Eu vi gente no Instagram, nas redes sociais, falando: ninguém liga pra NFL, ninguém se importa com esse jogo, idiota. É mesmo, ninguém liga pra NFL. 47 mil pessoas pensam o contrário, tá? E as pessoas foram lá para assistir o jogo. E foi um belo jogo. No final teve a vitória dos Chargers, 27-21. Justin Herbert, 25 passes completos de 34 tentados para 318 jardas e 3 touchdowns. Uma excelente atuação, tá? E é isso que você espera do Justin Herbert. Porque assim, eu vou falar um pouco dos Chiefs, tá? Vou falar do Mahomes e do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, Taylor Swift, enfim. Mas vamos falar um pouquinho mais dos Chargers aqui agora. O Justin Herbert, ele é um quarterback que a gente consegue ver ele no futuro sendo um cara que dá para se considerar elite, sendo um dos melhores na posição. Tem até aquele famoso jargão que os comentaristas gostam de fazer. O Justin Herbert, ele consegue fazer todos os passes que um quarterback precisa. Ele pode ser um quarterback de elite, mas ele nunca, de fato, foi um quarterback de elite na liga. Porque o quarterback de elite, ele precisa semana sim, semana também, decidir jogos no quarto período. Semana sim, semana também, carregar a equipe debaixo dos braços, no meio de destroços, no meio de um monte de confusão, um monte de coisa ruim acontecendo e conseguir vitórias para sua equipe. E no jogo de sexta-feira, tá? No jogo no Brasil, o Justin Herbert fez exatamente isso. Ele colocou a equipe debaixo do braço. Ele conseguiu converter uma terceira descida para 14 jardas, correndo com as pernas. Fez tudo o que se esperava de um quarterback de elite, um quarterback bom, um franchise quarterback de fato. Ainda passou para 3 touchdowns, mais de 300 jardas. Assim, não tem mais do que o torcedor dos Chargers e quem acompanha, quem gosta de NFL, ele não espera nada mais, nada menos do que isso do Justin Herbert, porque ele tem potencial para fazer isso. Então, jogo muito bom. Quentin Johnston, tá?
2 touchdowns, outro jogo muito bom. Keenan Allen, uma sintonia sensacional. O Keenan Allen já não é mais um garoto, é um wide receiver mais veterano, mas ainda tem aquela sintonia com o Justin Herbert que a gente já conhecia de alguns anos atrás. Isso permaneceu e fez a diferença. Do lado de Kansas City, o que eu consigo ressaltar? O Patrick Mahomes, ele é sensacional, tá? Ele é o melhor quarterback da liga. Tem um passe que ele dá que, assim, é uma coisa absoluta de cinema, é uma coisa incrível. Que ele escala o pocket, aí vem um maluco por trás dele, entrelaça a perna dele ali pra derrubar. Ele tá caindo no chão, quase encostando no chão, e ele acha um passe, não sei da onde que ele tira aquele passe. Uma coisa que, assim, 99,9% dos quarterbacks ia aceitar o sec, tudo certo, vamos para a próxima, e o Mahomes vai lá e acha que ele passa. Esse tipo de coisa, essa genialidade faz ele ser o melhor quarterback da liga. Agora, você ter o melhor quarterback da liga, perdão, e não ter armas ali para proteger ele na sua linha defensiva, eu acho que isso pode dificultar a vida do Kansas City Chiefs, tá? Então, importante vitória dos Chargers, e fica um sinalzinho de alerta para essa linha ofensiva dos Chiefs, porque o Mahomes foi muito pressionado, teve que ser feito ajustes no segundo tempo, inclusive, para mover ele e ganhar um pouquinho mais de tempo. Vamos ver, tá? A linha ofensiva já foi um problema na temporada passada, especialmente no Super Bowl, onde o Mahomes foi muito pressionado. Mas, assim, você tem o Mahomes, você já tem meio caminho andado. É claro, você tem uma divisão mais forte agora com os Raiders, né? Eu falei no último vídeo que o respeito voltou para os Raiders. Os Broncos têm uma defesa sensacional. Os Chargers agora vencendo, vai ser mais difícil para Kansas City. Vai ser mais difícil. Também não é como se o Mahomes tivesse um grupo de recebedor sensacional. Ele pode dar um jeito, ele é um quarterback de elite, ele é o melhor quarterback da liga, então não dá para descartar em momento nenhum o Kansas City, mas fiquei um pouquinho preocupado. De qualquer maneira, é o primeiro jogo da temporada, jogo no Brasil, fora de casa, então também não é pânico para Kansas City, é uma ótima equipe, acho que vai para a pós-temporada, mas começa com o pé esquerdo, né? 27-21, vitória dos Los Angeles Chargers. No Sunday Night Football, esse jogo do Sunday Night Football, assim, é incrível, tá? Vou falar uma coisa, na thumbnail, o cara que tá na thumbnail é o Josh Allen. E assim, ele tá na thumbnail por um motivo. Ele foi o melhor quarterback da semana, assim, sem sombra de dúvida, disparado. Lembra do que eu falei? Que o seu quarterback, para ele ser de elite, ele precisa resolver jogos no quarto período? Então, o Josh Allen e o Lamar Jackson, eles fazem isso. E é por isso que eles são quarterbacks de elite também. Mas o que o Josh Allen fez no jogo contra Baltimore ultrapassa ainda mais, porque os Bills, eles não estavam conseguindo achar resposta para a excelente defesa do Baltimore Ravens. E é uma defesa incrível, tá? Porque tem Malachi Starks, que agora foi draftado safety, excelente safety para reforçar a secundária. Kyle Hamilton, você tem um dos melhores coordenadores ofensivos com o Todd Monken, chamando o ataque, um quarterback de elite que é o Lamar Jackson. DeAndre Hopkins fez uma recepção com uma mão também sensacional. Não é mais o mesmo que era há alguns anos atrás, mas de qualquer maneira ainda assim é um grande jogador. O Justin Madbuck também, eu gosto muito desse jogador na defesa, pressionando o quarterback. Então, um conjunto como um todo, os Ravens são dá para se dizer um elenco até top 3 na liga. E os Bills tinham o Josh Allen e também são uma boa equipe, uma equipe competitiva, mas não estavam conseguindo encontrar alternativas para mesmo dentro de casa no Highmark Stadium, parar o ataque dos Ravens. Seja com o Derrick Henry correndo com a bola, e o Derrick Henry fez uma partida sensacional. Teve o fumble, tudo bem, a gente entende, isso acontece, mas o Derrick Henry fez uma partida maravilhosa, sensacional. O Lamar Jackson também fez uma partida muito boa. E aí você tem Zay Flowers, DeAndre Hopkins, Mark Andrews para receber passes. E uma linha ofensiva também boa para proteger e para abrir espaço para o jogo corrido.
O time dos Ravens é muito bom. E eu acho ainda que vai ser muito difícil de bater essa equipe. Mas, quando você tem Lamar Jackson, mesmo que você esteja perdendo por 2 posses e faltando 4 minutos, ainda há esperança. O jogo estava 40-25. E aí o Lamar Jackson faz o que um quarterback de elite, o que um jogador premium na posição de quarterback tem que fazer. Ele vai lá, conduz a sua equipe a 2 touchdowns, contou também com a ajuda da defesa, que forçou ali o fumble do Derrick Henry, mas conduz para 2 touchdowns, assertivo, conectando bem os passes, correndo quando precisava, correr com a bola. E aí, no final do jogo, há também um pouco de conservadorismo nas chamadas do Todd Monken, que eu particularmente não gostei. Mas o momento do jogo virou completamente e a vantagem de 14-25, faltando 4 minutos. Os Ravens estavam, eu vi uma estatística de que os Ravens estavam com 99% de chance de vencer o jogo, mas o Josh Allen fez o impossível acontecer. E é por isso que ele é incrível, é por isso que ele é o meu quarterback favorito também, particularmente. Ele conduz a equipe até o campo de ataque mais uma vez para o chute do Matt Prater, chuta no meio do Y, 41-40, cara. Assim, eu vou falar uma coisa, a NFL proporciona esse tipo de coisa, e quando você tem um embate entre Josh Allen e Lamar Jackson, cara, a atuação dos dois foi incrível. Assim, é pra sentar, abrir que nem eu fiz, abrir uma cerveja, acompanhar o jogo e apreciar. Aprecia e ponto final, 41-40, que jogo. Gostei muito do que eu vi. As duas equipes têm um potencial gigante na temporada e esse jogo só mostra o quanto que são quarterbacks especiais, o quanto que essas equipes são boas e que Sunday Night, né? Que Sunday Night Football para abrir a temporada. Já no Monday Night Football, nós tivemos o confronto entre Chicago Bears e Minnesota Vikings. E aí eu vou falar uma coisa muito importante, tá? Tem uma coisa que a gente comenta muito no futebol americano, que é a tal da cultura. A cultura da equipe, a cultura vencedora. Eu vou dar um exemplo. Uma equipe que tem uma cultura vencedora bem forte, bem arraigada, que a gente consegue ver, é o próprio Kansas City Chiefs, que por muitas vezes tá perdendo o jogo, tá, né, ali pior no jogo, não tá achando respostas no ataque, tá sofrendo pontuações, mas aí no quarto período acontece alguma coisa, clica uma chavinha e eles vão lá e viram um jogo. Os Lions foram assim também, né? Tem uma cultura vencedora, tem uma pegada, tem um quê, uma coisa assim que leva essa equipe a conseguir fazer as coisas, conseguir as vitórias. E há uns 3 ou 4 anos atrás, os Lions não eram nada disso, era uma piada dentro da NFL, não ganhavam de ninguém, não iam para os playoffs nunca. Então, a cultura vencedora, você consegue moldar ela, você consegue construir, mas isso não acontece do dia para a noite. Os Bears têm uma cultura perdedora, o contrário. Os Bears são uma equipe perdedora. E isso não vai mudar na semana 1 da NFL dessa temporada. Pode mudar com o Ben Johnson? Claro que pode. Ele, o Dan Campbell e o Aaron Glenn fizeram isso com os Lions. E claro que pode mudar. Mas não é do dia para noite, não vai ser em 2 ou 3 semanas. É um trabalho contínuo que pode demorar até 2, 3 temporadas. De qualquer maneira, os Vikings têm essa pegada, né? Os Vikings eles têm essa cultura mais vencedora. Mesmo com o Kirk Cousins, que é um quarterback que antigamente, na época de Vikings, era mais sólido, hoje acredito que vai ser mais um reserva, mas com o Kirk Cousins, depois com o Joshua Dobbs, o Joshua Dobbs é um reservão da liga, é um grande reserva, e mesmo assim o Aidan O'Connell, que é o head coach do Minnesota Vikings, conseguiu fazer com que ele jogasse bem e que a equipe fosse competitiva com ele. E na temporada passada, com o Sam Darnold, que também é um quarterback que tem as suas limitações, a equipe também foi competitiva e teve uma defesa fortíssima, que se manteve esse ano, inclusive, tá? Então, essa questão de cultura é muito importante. E por que eu tô batendo tanto na tecla? Porque os Bears tiveram um jogo na mão. Os Bears ganhavam de 17-6
no último período, e no final do jogo ali, e não, né, entregaram o jogo, não conseguiram matar o jogo. E ao contrário disso, os Vikings, que tinham um quarterback que na prática é um calouro, o J.J. McCarthy, fazendo a sua estreia, não achando respostas no ataque, num jogo fora de casa, um jogo difícil, eles foram lá, conseguiram fazer o que tinha que ser feito. O J.J. McCarthy mostrou coragem, conseguiu conectar alguns bons passes e eles foram lá e viraram o jogo. Então, essa é a cultura que você quer colocar na sua equipe. Essa é a cultura que você quer construir. E os Bears ainda não têm. E é por isso que os Bears, mesmo jogando em casa, tendo um ataque mais eficiente, tendo um quarterback como o Caleb Williams, que é um quarterback mais experiente dentro da liga do que o J.J. McCarthy, que deveria conduzir a equipe a essa vitória nessa situação, não conseguiu vencer. Então, vitória do Minnesota Vikings. Os Vikings vencem por 27-24. Um excelente jogo para fechar a semana 1 da NFL. O J.J. McCarthy teve seus problemas, lançou uma pick six, inclusive, mas é normal, ele é na prática, como eu falei, um calouro. E o Caleb Williams, apesar dos pesares, apesar de não ter essa cultura vencedora dentro de Chicago, eu vi um Caleb Williams que lançou, que principalmente no primeiro tempo, tá? Conseguiu lançar bons passes, mais confiante, com mais compostura, né? Conseguindo fazer as leituras mais rápido, soltando a bola mais rápido. Então gostei bastante de ver essa evolução. É um trabalho de formiguinha, é um passo de cada vez, semana após semana. Não é do dia para a noite, como eu falei, que o Ben Johnson vai mudar tudo e conseguir 15 vitórias, mas acredito que os Bears estão indo no caminho certo e os Vikings já têm essa cultura consolidada agora com o J.J. McCarthy. Acho que em alguns jogos ele vai sentir essa questão de ainda tá entrando na NFL, conhecendo o playbook, conhecendo a dinâmica da liga, a velocidade, mas no primeiro jogo conseguiu dar a volta por cima, mostrou resiliência e os Vikings começam vencendo. Enfim, essa foi a análise desses 4 jogos. Obrigado por acompanhar até aqui. Espero vocês em breve. E vamos se preparar, né? Porque amanhã logo já tem Green Bay Packers e Washington Commanders, né? Semana 2 da NFL começando. Então vamos se preparar, né? Vamos pegar a pipoca, o refrigerante, sentar no sofá e acompanhar mais esse jogo. Então, obrigado novamente pela audiência. Até a próxima. Eu